presidente do Supremo Tribunal Federal voltou a defender um código de conduta para ministros da Corte e afirmou o seguinte: ou nos autolimitamos ou poderá haver a limitação de um poder externo. Essa declaração de Edson Fachin foi dada em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, mas o presidente do Supremo preferiu não avaliar condutas individuais, por exemplo, dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Mais assunto para o Afonso Marangoni. Fala aí, Marangoni. Pois é, Sheila, era muito aguardado, né, que o ministro Edson Fachin se manifestasse em algum momento sobre esses últimos acontecimentos envolvendo a relatoria do ministro Dias Toffoli, só que a gente sabe que quem é do judiciário, ainda mais o presidente do Supremo, fica muito resguardado, então é uma entrevista que não é comum de acontecer, né? Ele concedeu essa entrevista ao jornal Estado de São Paulo e conseguiu, de forma sutil, dar uma série de recados em relação a condutas, né, de ministros, e ele defendeu veementemente, sim, esse código de conduta que ele pretende aplicar. Ele até usou uma expressão que é interessante, que é apresse-te devagar. É isso que ele tem classificado como ele quer conduzir essa gestão, que ele entende que há temas urgentes, que ele não quer fazer nada de afogadilho, de uma forma que não tenha ali pelo menos um consenso mínimo entre os colegas, mas que ele entende exatamente esse ponto que foi o destaque da entrevista, né? Que se o Supremo Tribunal Federal não se autolimitar, pode acontecer isso por meio de um poder externo. O poder externo claramente é colocado o Congresso Nacional, né, que tem a prerrogativa de fazer mudanças, inclusive na legislação, inclusive para limitar, né, os poderes do Supremo Tribunal Federal. Então ele entende que isso deve ser feito, e essa questão que a gente tem falado do Código de Condutas, né, ele até, a gente lembra, tem uma filha que é advogada, mas mesmo assim o Fachin entende que esse código deve também atingir parentes de magistrados que advogam. É o caso, por exemplo, da filha dele, é o caso da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes, que também foi envolvida nesse caso do Master, porque fez um contrato com o banco, então vai nesse sentido. Ele já cita, na verdade, que existe uma maioria dentro do Supremo Tribunal Federal favorável a esse código de conduta, mas você conhece argumentos, né, de alguns desses colegas que preferem adiar o debate por ser um ano eleitoral. Mas aí justamente que ele fala que existe esse risco da inércia, que se o Supremo não agir, o Congresso, por exemplo, pode tomar as rédeas nessa questão. A gente tem outros casos também, né? Por exemplo, o Supremo ele se adiantou em algumas discussões, por exemplo, do tempo de vista para analisar processos, e isso acabou fazendo com que outros projetos do Congresso nem avançassem, porque o Supremo conseguiu justamente responder isso de forma mais rápida. Então essa deve continuar sendo a marca da gestão do Fachin. A gente que é jornalista, né, Sheila, Carla e Fábio, gostaria de fazer perguntas bem específicas ao ministro Edson Fachin sobre o Dias Toffoli, sobre o Banco Master, mas ele colocou essa questão, uma condição praticamente, de que ele não ia entrar em pormenores. Ele falou de forma mais geral, mas o que já é expressivo, porque, como eu disse, não é todo dia, né, que um ministro do Supremo dá uma entrevista, e ele sentiu essa necessidade justamente porque a condução do ministro Dias Toffoli, principalmente, tem gerado aí uma série de controvérsias, né, inclusive entre o meio jurídico. Eu quero aproveitar, antes de passar para vocês, trazer uma informação que é aquela casa, né, de Toffoli num resort de luxo, é o relator desse caso do Banco Master, e a condução dele também é criticada por este ponto, né? Aí o jornal Estado de São Paulo, ele dá mais alguns detalhes desse empreendimento. A casa em que Dias Toffoli fica hospedado nesse resort de luxo Taiaiá, em Ribeirão Claro, Paraná, custa R$750 mil por cota, que dá direito a 4 semanas de estadia por ano. Esses resorts têm, né, esse modelo de negócio muito conhecido. Como que isso caracteriza o ministro Dias Toffoli dentro dessa história? Porque os irmãos de Toffoli, que relatam o inquérito, então, desse caso do Master, já foram sócios desse empreendimento, mas venderam a participação ao fundo ligado ao cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O Estadão divulgou essas novas informações, esses novos detalhes, procurou, inclusive, o ministro Dias Toffoli, que não se manifestou, mas mostra que o padrão lá é muito elevado mesmo, né? R$750 mil por cota, estamos falando de quase R$1 milhão para ter direito a 4 semanas nesse resort de luxo no Paraná.
Certo, obrigada, viu, Marangoni? A gente volta a conversar logo mais. Até, bom trabalho, boa semana. Para nós, um abraço.